Olá e sejam todos muito bem-vindos ao InvestidorCast, o podcast do Você Investidor. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje nós estamos no InvestidorCast número 49 e vamos trazer um assunto aqui que o brasileiro ama, né? Que é imóvel. E será que vale a pena? O que mais? Financiamento imobiliário? A gente vai falar várias coisas aqui a respeito disso. Mas o ponto principal é, se financiamento imobiliário com essa taxa Selic aí nas alturas ainda continua valendo a pena, Cleiton? Exato, né? A Selic mudou muito aí no último ano, né? Se nós pegarmos aí 18 meses atrás, nós tínhamos uma Selic na casa dos 2%. E eu lembro bem que nós tínhamos crédito imobiliário rodando aí na casa dos 6%, você tinha o atrelado à poupança que ficava abaixo de 5%, né? Porque a poupança vendendo 1,7%. Era 3%, se eu não me engano, a taxa do financiamento imobiliário da poupança. Então, 3 fixo mais 1,7 da poupança, 4,7 para você financiar o imóvel. Era muito barato. Ou você pegava da inflação, na época, voltando um pouquinho mais ali, na época da pandemia, 2020, os bancos surgiram, nós vamos falar mais sobre isso, sobre o financiamento imobiliário atrelado ao IPCA. E você via que, as pessoas se emocionavam, né? Uma taxa de juros abaixo de 5%, tendo mais de uma opção, poderia ser poupança, poderia ser IPCA, a próprio pré-fixado, que é a mais utilizada, numa taxa de juros baixa. Então, o cenário que nós tínhamos de 2 anos atrás, 18 meses atrás, né? 2 anos, 1 ano e meio, era muito bom para você, tanto que aqueceu tanto esse mercado que os imóveis dispararam o preço, né? Imóveis, terrenos, apartamentos, tudo. E hoje o cenário é um pouquinho diferente, que é o que nós vamos tratar agora, né? Porque hoje nós estamos em uma taxa Selic de mais de 2 dígitos, quase 14%. Esses empréstimos tiveram um grande aumento, né? Foram reajustados. E durante então esse podcast nós vamos abordar aí como que está funcionando, como estão funcionando e se ainda é o momento, por mais que essa taxa de juros esteja alta, se vai valer a pena você financiar o teu imóvel nesse momento. Exato. Algo bem importante que você falou ali, quando a taxa de juros estava baixa, o que teve ao contrário? O preço aumentou, né? Então sempre tem uma relação ali nisso, né? Mas vamos lá, então a gente trouxe aqui uma série de perguntas que principalmente os nossos seguidores sempre nos enviam, a gente seleciona elas para trazer aqui e discutir no podcast. E a pergunta que a gente tem mais recebido sobre esse assunto é: vale a pena o financiamento atrelado à poupança? Esse hoje ainda é muito ofertado, né? Porque você pega o rendimento da poupança, aí, que é em torno de 6%, mais ou menos. Ao ano, né? Ao ano, exato. E aí você pega a taxa pré-fixada que os bancos cobram, que é em torno de 3%, 2,99%. Então você vê que fica na casa aí dos 9%, que é um pouquinho menos do que 9%, fica em torno disso. E aí você vê o outro financiamento, que é o pré-fixado, atrelado a TR e tal, né? O financiamento com a parcela, podemos falar assim, com o juro fixo. Mas a parcela ela sempre vai diminuindo, né? Dependendo da tabela, do jeito que você faz o seu financiamento, saque ou price. Mas enfim, então o juro é fixo e o outro, o juro que é da poupança, ele é variável, né? E de primeiro momento, ainda hoje, a poupança no teto, esse financiamento ainda, para algumas pessoas, ele acaba chamando atenção. Mas o que vale lembrar são das pessoas que contrataram esse tipo de financiamento quando a poupança estava rendendo 1,7%. Então a poupança rendia 1,7% ao ano e era mais 3% fixo. Então você tinha uma taxa nesse financiamento poupança inferior a 5%. E as pessoas compraram muito e utilizaram muito essa modalidade de financiamento atrelada à poupança. E aí a poupança saiu de um rendimento de 1,7% e foi para o rendimento hoje que está de 6% e somando a TR está acima de 6% um pouco. E algumas pessoas elas perpetuaram que aquela primeira parcela ia ser para sempre aquela parcela e depois ia reduzir. Né? Todo mês você vai pagando, vai reduzindo o financiamento imobiliário. E aí a poupança veio reajustando, a taxa Selic veio reajustando, ela foi subindo e as pessoas, algumas, não se prepararam para esse momento ou seja, o juro iria subir, a parcela iria subir. Algumas pessoas já tinham essa noção, alguns gerentes já estavam avisando porque o poupança ele veio... depois nós vamos falar sobre o IPCA, que algumas pessoas tiveram uma infeliz surpresa nele, mas o que acontece é que ainda hoje, vendo bem, entre o pré-fixado, que é a taxa fixa, e o poupança, eles estão praticamente equivalentes. A diferença é que se você pegar o financiamento atrelado da poupança, em algum momento pode ser que a nossa taxa Selic reduza e a poupança diminua o rendimento e ele possa vir a render um pouquinho menos, né? Então ele possa ter uma taxa de juros um pouquinho menor. Mas hoje, comparando o fixo com a poupança, eles são praticamente iguais e os bancos são muito espertos nisso, né? Eles colocam os dois ali que meio que você não tem muita escolha. Se você escolher um que é a taxa fixa, é o mesmo preço. Se você escolher um que em algum momento pode render um pouquinho menos, nesse momento ele está rendendo igual ao pré-fixado. Então agora, nesse momento, os dois são iguais. Em algum momento atrás, o poupança foi mais atrativo. Só que saiba que ele oscila. Então, o financiamento atrelado à poupança, ele oscila o valor da tua parcela. Não acho que ela vai ser sempre igual. Se você quer uma parcela sempre igual, reduzindo um pouquinho na tabela saque lá que nós temos, você tem que pegar, então, o financiamento que é taxa fixa mais TR. Aí você vai ter uma estabilidade maior na parcela.
pegou poupança, em alguns momentos ele vai cair o preço, em alguns momentos ele vai subir. Então você tem que estar sabendo que isso pode acontecer. Eu lembro desse ponto aí, principalmente quando a gente estava produzindo conteúdo sobre isso, quando a taxa Selic estava baixa, estava lá no patamar de 2%, né? Que vinham algumas pessoas e diziam assim, nossa, eu consegui fazer um financiamento com a taxa baixíssima, vai dar aí uns 4%, 5% ao ano, né? Só que aí não era porque era 4%, 5% ao ano, é porque a pessoa pegou aquela poupança de 1,4%, né? Exato. Que era na época ali da Selic a 2%, e mais um adicional de 3, 3,5%, que aí dava ali nos 4,5%, 5%, né? E realmente, tipo, era muito atrativo. Só que olha a diferença já para hoje, né? A gente já tem uma poupança aí 5 vezes praticamente maior, né? Então a pessoa que fez lá o financiamento com a taxa de 1,5%, agora já está com a taxa de 6%. Então a pessoa sempre tem que fazer conta, né? E principalmente quando a taxa é atrelada a alguma coisa que tem variação, você tem que estar preparado tanto para o momento que aquilo possa ficar muito alto, quanto muito baixo, né? Eu acredito que até o melhor cenário seria a pessoa sempre fazer qual que vai ser o pior cenário possível disso. Que aí ela vai conseguir ter uma noção do que pode acontecer, né? E no caso da poupança, a gente sabe que o pior cenário possível seria a poupança oscilar ali até na casa dos 6,5%, no máximo 7% ao ano, né? Somando a TR, né? Somando a TR, né? É mais ou menos a situação que nós temos agora, Exatamente. né? Esse seria o pior cenário. Esse seria o pior cenário. Se falando quem tem dinheiro na poupança, ela está rendendo o máximo, mas nesse caso, a poupança está servindo como referência para um financiamento. Então, é um juro que você vai pagar contra você. Então, nesse momento, nós temos esse financiamento imobiliário atrelado à poupança num dos momentos de pior momento para você contratar. Só que se em algum momento a gente sabe a Selic diminui de 8,5%, a poupança vai atender uma nova regra e ela passa a render menos. E aí pode ser que você pague um pouco menos de juro nesse cenário. Que pode acontecer, não sei, daqui 2 anos e tal. Mas a ciência principal que a pessoa tem que ter a consciência é que vai oscilar em algum momento. Pode ser para baixo? Pode, mas não é porque baixou que vai ser sempre essa parcela. Em algum momento ele pode subir de novo para a taxa dos 9 alguma coisa que é parecido que nós temos hoje, né? Que é 6 mais TR e a taxa da poupança, né? O rendimento da poupança, e mais a média dos 3% do banco que está em torno de 9% ao ano. Isso aí. E continuando aqui, então, vamos agora para o segundo assunto, para o segundo estilo de financiamento que também oscila, né? E bastante. Que é o financiamento atrelado ao IPCA. O que é esse financiamento atrelado ao IPCA? Esse financiamento, muitas pessoas perderam dinheiro, muitas pessoas se descontrolaram financeiramente e o sonho virou pesadelo nessa modalidade de financiamento. Porque foi um dos primeiros a surgir, ele surgiu até, acredito, antes do que a modalidade de poupança, e nós estávamos no momento, que foi ali na época do Covid, que estava tudo meio parado e tal, que a inflação, por incrível que pareça, ela diminuiu. Era uma inflação baixa, relativamente baixa. E também nós tivemos alguns anos, né, atrás aí que nós tivemos uma inflação controlada até antes mesmo da própria pandemia. E onde que eu quero chegar com isso? Os bancos são muito espertos, eles sempre vão tentar ofertar algo para você para que em algum momento ele ganhe dinheiro. E era isso que acontecia nesse financiamento. A pessoa que ia contratar na época de inflação baixa, era um financiamento que valia muito a pena comparado ao que nós só tínhamos então a taxa fixa. Você olhava a taxa fixa, sei lá, estava 8%. Você pegava o atrelado da inflação, você ia pagar 6, um pouquinho menos do que 6 naquele momento, considerando aquela inflação. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o Covid, aí depois o preço das coisas dispararam, né? E aí nós vimos a inflação chegar a bater 12%, como nós vimos aí acumulado alguns meses atrás. E aí essa pessoa que contratou aquele financiamento de 6, agora ela tem o dobro de juro para pagar. E a parcela realmente estoura. Nós temos exemplos lá no nosso canal do YouTube de pessoas que contrataram e estavam pagando R$1.000 a mais de parcela, e elas não estavam preparadas para isso. Pessoas que já estavam querendo vender o imóvel e tal, porque assim, a parcela fugiu completamente do cenário Exato. Que eles programaram. E isso acontece porque a gente sempre fala, o banco sempre vai focar em ganhar. E o banco, por mais que o gerente alerte você, por que ele criou esse produto? Porque ele sabia. Você acha que o banco tem um financiamento que cobra 9% de juro. Ele vai ofertar um por bonzinho para você cobrando 6? Não, meu amigo. Tem alguma carta na manga, tem alguma letra miúda, algum asterisco. E o asterisco é esse. Ele cobrou 6 porque era variável. E no momento que a nossa inflação estourou, você pagou os 12% de inflação mais 3% do fixo. Tua taxa foi para 15% do financiamento imobiliário. As pessoas ficaram loucas com isso e fugiu completamente da situação, da programação financeira. E o sonho virou pesadelo para alguns. Exato. Eu lembro de pessoas nos comentários dos nossos vídeos no YouTube dizendo assim...
esse mês a minha prestação era 600 e tantos reais. No outro mês ela pagou 800, no outro 900 e agora eu tô pagando 1.300. Exato. Né? Então, cara, imagina só, você tá pagando 2 vezes o valor que você tinha se programado. Né? É como você falou, eles não vão fazer algo para te agradar, eles vão fazer algo sempre pensando no longo prazo, né? O que a maioria das pessoas não fazem, que é pensar lá na frente o que pode acontecer. Essas instituições, elas são muito inteligentes porque elas tinham certeza que o Brasil não ia ficar para sempre com aquele nível de inflação. Com certeza. Né? Em qualquer momento, em algum momento, aquilo ia virar e ia se transformar em um lucro muito maior para eles. Né? Então, eles tiveram aquela visão ali que ali era uma situação ideal para eles ganharem dinheiro, né? Aproveitar que estava só se falando em inflação baixa no país, né? Vamos criar um produto aqui que esteja atrelado a isso, porque a hora que voltar a gente vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E a mesma situação, a gente já falou do financiamento atrelado à poupança, a mesma coisa. Quando que o financiamento imobiliário surgiu atrelado à poupança? Quando nós tínhamos uma poupança com a taxa de rendimento mais baixa. Então significa que o juro era extremamente baixo. Era atrativo você contratar aquele financiamento imobiliário atrelado à poupança. Mas, mais uma vez, o banco estava oferecendo a isca no momento certo e na hora certa para fisgar as pessoas. Exato. E hoje subiu muito a taxa de juros, então o banco está tirando o atraso dele. E esse que é o ponto que as pessoas têm que avaliar, né? Cara, é um financiamento, normalmente o imobiliário, que eu conheço uma pessoa que faz financiamento imobiliário, normalmente o curto prazo é 10 anos, o mais curto. Alguns colocam lá 200 meses, que é mais, outros 300 e tantos meses. Eu sei que, se não me engano, o Santander financia até em 400 meses um imóvel. Então, olha que são 30, 35 anos para você pagar. E eu acredito que você não ter essa previsibilidade é péssimo pelo horizonte que você vai estar pagando, né, esse financiamento. Como que eu estou num financiamento que a parcela pode fazer isso, e como nós mostramos aqui, quem pegou o IPCA pode até dobrar o valor da parcela, né? Contratou numa taxa muito baixa, de repente sobe o IPCA, ele estoura lá o valor do financiamento. Então é muito ruim você viver durante décadas da tua vida tendo uma conta que pode dobrar de preço. E tipo, como que fica a tua organização financeira, né? Fica muito ruim, você se coloca andando numa corda bamba por muito tempo. Então eu não gosto dessa ideia, então você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. E nesse ponto, às vezes vale a pena, nem que seja você pagar um pouquinho mais de juro para você ter certeza que a parcela está fixa, que isso traz uma tranquilidade financeira para você. Depois você vai pagando, as parcelas vão caindo, o teu salário a tendência é subir, até que isso entre num ponto bem tranquilo aí, e você vai pagando, aquilo faz parte das suas contas, né? Mas agora você tem uma parcela que nunca vai acontecer isso, que em algum momento dá uma crise, dá alguma coisa e o valor da parcela vai estourar. Eu acho que é muito ruim você ter esse medo, e esse medo fazer parte da tua vida durante tantas décadas. Exato, tá bem certo isso, né? Porque às vezes o que é barato naquele momento sai caro depois, né? Então você ter previsibilidade de quanto você vai precisar desempenhar para gastar todo mês aquilo, eu acredito que é a melhor coisa mesmo. E até só colocando mais uma questão aqui, hoje, se a gente fosse nomear uma parcela, um percentual de juros que seria um juro aceitável aí, que está sendo até comercializado, seria o quê? 7 a 8%? Não, hoje já não tem mais 7%. Na real, hoje bancos já estão trabalhando com 9%. 9, alguma coisa. É bem comum o 9%. Aí, para você pegar o 8, você já tem que ser o cliente mais elitizado do banco, aquele encarteirado. Você tem que ser, sei lá, um Uniclass, um Personalité, você tem que ser um Exclusive, um Prime do Bradesco, um Select Van Gogh do Santander. Relação ali já tem que ter um bom relacionamento bancário com o banco, aí eles conseguem dar uma reduzida nessa taxa. Em alguns casos, eu sei que a Caixa ainda consegue um 8,5, 8,4, alguma coisa assim. Mas o 7 já não existe mais, então já está no 8 alto. Em alguns casos, se você não tem relacionamento, é normal 9, 9,9 até. Só não deixaram virar ainda. Só não deixaram virar para o 10. Mas já subiu muito, porque pô, a gente tinha fixos aí, né? Taxas na casa dos 6, não chegava a 7%, né? Há um ano e meio atrás. Se era o Banco Inter no Santander, teve uma época que foi 5,99, né? Exato, eu acredito que foi o Banco Inter. Mas esse foi um período que já não existe mais, né? Foi quem aproveitou. E realmente quem aproveitou essa taxa fixa, pagando 6, 7%, fez um ótimo negócio, porque é uma taxa muito boa. O normal dos financiamentos, você pega o histórico dos últimos 5, 6 anos, é nessa casa dos 8,5%, 9% mais ou menos o crédito imobiliário. Então, se a gente fosse colocar aqui se vale a pena financiar com essas taxas aí, seria no patamar, então, de se a pessoa conseguir no 8%. Isso, né? Abaixo de 8,5%. Você já está fazendo um negócio que não é ruim, você está fazendo no mercado. Se você financiar hoje, comprar teu apartamento, tua casa, ir lá no banco financiar e pagar acima dos 8,5%, saiba que você está pagando um pouco acima do que normalmente você conseguiria, da média. Porque com um bom relacionamento bancário ou comprando em um momento oportuno, que foi o momento que nós passamos nos 2 últimos anos, você conseguiria uma taxa melhor. Show de bola. Então vamos lá, continuando aqui.
se eu investir o dinheiro, vamos supor aqui que eu tenho o dinheiro, vale a pena eu deixar o meu dinheiro investido e pegar o financiamento? É ótima pergunta, isso quebra um padrão. Por quê? Vamos imaginar, tenho 500 mil na mão. O que eu faço? Eu construo minha casa à vista, né? Então não vou dever nada para ninguém, vou lá, não dependo do banco, construo minha casa com os 500 mil, ou, por incrível que pareça, eu mesmo tendo os 500 mil, eu vou no banco, eu contrato um financiamento de 500 mil, eu vou pagar juro, e aí eu uso o dinheiro do banco para construir minha casa e invisto esses 500 mil que eu tinha na conta. E com certeza, 18 meses atrás, a resposta é construa a tua casa com teu dinheiro próprio, né? Porque tá rendendo mais você não deixar o dinheiro parado, aplicar na tua casa o teu dinheiro do que você deixar ele parado no banco ou nos investimentos. Os juros estavam mais altos do que o rendimento. O juro do financiamento estava mais alto do que o rendimento do investimento. Então, aplicar na casa era melhor. Hoje mudou. Hoje, por mais que você pegue uma taxa de 9%, quanto que está a nossa taxa Selic? 14%. Você pode pegar um investimento pré-fixado, um que rende 120% do CDI e tal, ele vai render ainda mais, né? Ainda mais quando você está falando no investimento que vai ser de um prazo longo, você pode diversificar ele em pré-fixados de 5, 10 anos, né? Você pode colocar em LCIs, LCAs isentas de imposto de renda para 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então você pode diversificar muito bem esse dinheiro se você tiver o conhecimento. Você vai ter um rendimento muito acima dos 9% que você pagou de juro e literalmente você usou o dinheiro do banco para construir tua casa e você ganhou dinheiro fazendo isso. Porque o juro hoje que o banco está cobrando, mesmo sendo 9%, que é uma taxa relativamente alta, se você tem o dinheiro para construir, vale a pena você investir bem esse dinheiro, se você souber investir, e usar o dinheiro do banco. Porque você vai investir acima de 14% para receber o juro e vai pagar 9% para o banco. Essa diferença de mais ou menos 5% é que entra no teu bolso. E 5% em cima de 500 mil é um valor representativo. Bacana. Claro que a gente tem que levar em consideração que também pode oscilar ao longo do tempo, né? Isso. A taxa Selic também, né? Aí a questão do conhecimento é que você pode trabalhar nos pré-fixados e nos prazos, né? Sim. Então aí você vai ter não a questão, o comparativo com a inflação ou com o juro do financiamento. Na verdade, você vai ter a comparação com o juro do financiamento, né? Então, se o juro é 9%, a tua meta é fazer com que esses 500 mil rendam acima dos 9%, disso, né? Independente da Selic, independente da inflação. Aí você trabalha muito nos pré-fixados e nos prazos. E como eu falei, você pega uma LC de 1 ano para pagar as parcelas daquele ano, daí para vencer de 2 anos para pagar do próximo ano, aí você vai distribuindo, por isso tem que ter um conhecimento, um planejamento, né? Não é bem assim, não é bem assim. Não é comparar o dia e ir lá e fazer, né? Exato, você vai ter que ter um estudo, mas sim, é possível você usar o dinheiro do banco e ganhar dinheiro, mas como a gente falou, normalmente você vai ter que trabalhar com os pré-fixados, né? Porque aí você garante a taxa, né? Garantiu a taxa, superou os 9%, você colocou dinheiro no bolso porque você está levando essa situação em consideração, de comprar a casa em 9%, que é o juro do banco. Então, tua meta é só superar os 9%, né? Isso aí. Quer aprender a fazer isso? Se inscreve na Academia de Investidores. Exato, os alunos da Academia de Investidores sabem muito bem fazer esse Hora do jabá. Exato. Sem falar, só lembrando, nós temos alunos que fizeram a portabilidade dentro do nosso curso, né, do Academia de Investidores, Crédito Imobiliário, e economizaram 65 mil reais em juros. Exatamente por ter essa visão da taxa de juros, de saber como trabalhar com o dinheiro e tal. Fez portabilidade, fez um bom negócio, tinha uma graninha lá, usou. Só nessa portabilidade, nessa troca de financiamento de banco, fazendo uma boa barganha e tal, ele conseguiu economizar 65 mil reais. Fez dinheiro só por ter o poder de escolha e saber o que fazer. Exato. Conhecimento, né? Como a gente fala, quem tem conhecimento faz o dinheiro, faz a dívida, faz dinheiro na dívida, que foi exatamente isso, né? Vamos lá, continuando aqui. Como quitar o financiamento mais rápido? Como quitar o financiamento? Como quitar o financiamento mais rápido? Essa é uma ótima. Por isso tem vários vídeos na internet com fórmulas mágicas, né? Tipo, quita teu financiamento de 30 anos em 3 anos, né? Bem isso. E é possível, lógico que é possível, mas acaba sendo improvável, porque você vai ter que colocar muito dinheiro. Não é que você vai pagar suas parcelas igual você paga e vai reduzir esse tempo. Em 3 anos vai dar certo. Exato. Você pode ter certeza, vai ter que, no mínimo, uma certeza você tem. Exemplo, financei 200 mil numa casa. Meu amigo, esses 200 mil você vai ter que pagar de todo jeito, porque é o dinheiro que saiu do banco. Você acha o quê? Que por você pagar antecipado, o banco vai deixar os 200 mil que ele te emprestou, você pagar 150 para ele? É lógico que não. Então, o que acontece? Se você emprestou 200 mil, você vai pagar o juro acima desses 200 mil. Então, o desconto que você vai conseguir ganhar por antecipar parcelas é sobre o juro. Mas sobre o capital que o banco te aportou, isso é uma dívida que com certeza você vai ter que pagar e não tem desconto. E né? Só dando um adendo rapidinho aqui, até os 200 mil você jamais vai conseguir pagar, por mais que você antecipe todas as parcelas, né? Porque, vamos dar um exemplo, que você paga em 1 ano, você vai pagar 1 ano de juros. Você vai ter um jurinho, você vai pagar acima dos 200 mil, né? Mas então, falando, né? Como que eu quito mais rápido um financiamento imobiliário? Sempre opte, se você está na tabela SAC, né? A tabela SAC é aquela que o juro vai caindo, tá? Então, todos os meses você paga, cai um pouquinho a tua parcela, depende do valor, cai R$2, 5, 10, 20 reais, depende do valor da tua parcela. E então sempre opte por abater do prazo, nunca da parcela.
Porque quando você consegue abater do prazo, é isso que você faz. Você está indo lá nas últimas parcelas e você está quitando do valor que você deve para o banco. Né? Aí automaticamente é recalculado os juros e o valor da parcela cai mais ainda. Então é normal, exemplo, com o valor de uma parcela, você vai lá no final e consegue abater de uma parcela hoje, você consegue abater 4, 5 parcelas no final. Se duas parcelas de hoje, você consegue abater quase um ano, pegando de trás para frente. Então é por isso que o pessoal fala, quita vários anos rápido, porque você vai colocar lá, exemplo, R$5.000, e esses R$5.000 vão representar 2 anos de parcela, indo buscar lá a parcela número 300, lá no final, e você vem quitando, né? Porque, e aí é recalculado o juro e vai mudando, você consegue antecipando. O ponto que fica é que, como a gente falou, não cria emoção que você vai, nossa, estou pagando minha parcela, colocando R$300, R$500, isso vai diminuir muito o meu prazo. Sempre você vai ter o juro que vai estar embutido do prazo que você ficou e a dívida real que você tem com o banco, essa você nunca vai estar abaixo dela, né? Emprestou 200 mil, você vai pagar mais do que os 200 mil, mas esses 200 não tem desconto porque é o que o banco tirou para te emprestar. Mas essa é a opção. Então, quero quitar antes meu financiamento. Antecipa as parcelas pela opção do prazo. Seguindo essa opção do prazo, é a melhor forma que você consegue aproveitar melhor e realmente você consegue reduzir bastante. Nós temos vídeo no nosso canal de várias pessoas falando que fizeram financiamento lá em 300 meses e sempre pagavam 2 parcelas, a do mês e uma de trás para frente, o famoso de trás para frente que o pessoal fala, né? E aí a pessoa conseguiu pagar aí em 10 anos e tal, já conseguiu quitar o financiamento. Lembrando que é possível, mas pouco provável, porque se você tem uma parcela de R$1.000 e a última é 1.300, você vai ter que desembolsar 1.300 por mês, né? Se você quer pagar a primeira. E conforme você for diminuindo, essa parcela de trás ela vai aumentando, né? Até chegar um patamar que as duas vão estar praticamente no mesmo valor, né? Exato. Então vai chegar um momento que você vai estar pagando 2 de 800. Exato. Né? Então você precisa desembolsar R$1.600. Não é só antecipar, você precisa de dinheiro, né? Exato. Então essa é a matemática do negócio, né? Você consegue, claro, amortizar bastante os juros, antecipar bastante o tempo, só que sim, você ainda vai pagar juros e ainda vai precisar ter capital todos os meses para arcar com isso, né? Com certeza. Vamos lá, continuando aqui então, mais uma pergunta aqui. Vale a pena financiar para alugar para um inquilino? Então, no caso, financiar um imóvel para alugar para uma outra pessoa, Exato. né? E aqui vai quebrar o padrão ou destruir o sonho de muitas pessoas. Então, acompanhe até o final para você entender. Mas hoje não vale a pena você construir uma casa ou comprar um apartamento para colocar um inquilino. Eu já vou provar para você o porquê disso. Primeiro ponto. O cenário que nós temos hoje é um cenário completamente diferente do antes do 2020. Porque o que aconteceu depois de 2020, pandemia? Os imóveis dispararam o valor. Então, nós fazemos aulas e nós pedimos para os alunos, quanto o imóvel é para receber 1.500 de aluguel na tua cidade? Média, 400 mil, 450 mil, algumas cidades bem mais do que isso. Exato. E o pessoal fala, isso foi depois de 2020 da pandemia, antes era muito mais barato, agora estourou o preço. Então, tem que considerar o cenário atual dos preços dos imóveis hoje. Então, hoje, você gastar R$400 mil para receber que seja 2 mil de aluguel, não vale a pena. Porque se você vai investir esses 400 mil e coloca um exemplo em fundos imobiliários, eles vão pagar 3.500 de aluguel para você. Né? Então, você está recebendo 50% a mais, aí, mais do que 50% de renda todos os meses. Aí fala, mas imóvel valoriza, fundo imobiliário também valoriza. Outra coisa, as pessoas consideram 400 mil e valorizou. Só que se ela financiou, ela não vai pagar 400 mil por banco. Às vezes ela vai pagar o dobro, ela vai pagar 800 mil. Então, a casa valorizar é uma obrigação, porque ela não pagou 400 mil na casa. A única coisa que ela não viu porque estava embutido no juro que estava na parcela mensal. Mas a casa vale 800. Então, é uma obrigação da casa chegar aos 800 para ela empatar o que ela pagou. Só que as pessoas não olham esse lado. Fundo imobiliário é arriscado e não valoriza. Não, é mentira. Fundo imobiliário é seguro se você saber investir e valoriza. E o imóvel, comprei por 400 mil e hoje vale 600. Tá, mas e quanto de juros se você financiou, você pagou? Porque às vezes você pagou mais, você pagou, é normal você pagar o dobro. Então às vezes você pagou 800 mil no imóvel diluído nesses anos, e então é obrigação do teu imóvel realmente valorizar para no mínimo empatar o que você pagou. Acredito que tem 2 pontos aí bem importantes nisso que você falou. A pessoa que foi lá construir um imóvel com 400 mil vai receber 2 mil de aluguel, né? É 0,5% ao mês. É a mesma coisa que está pagando a poupança. Né? Então a pessoa teve toda a dor de cabeça e tal, e a poupança também valoriza. Né? Querendo ou não, né, vai ser o 0,5% ali, mas vai valorizar. Mas beleza, como você mesmo citou, se a pessoa financiou, não é mais 400. Vamos dizer que você até disse que poderia ser o dobro, né? Mas vamos até jogar um pouquinho menos. Se for 600 mil, de 0,5%, ainda assim já vai cair esse valor ali para um 0,3%, 0,25% ao mês, esse aluguel que ela vai receber, né?
Então, conforme mais caro mais juro ela pague nesse financiamento, menor vai ser o percentual que ela está recebendo no mês. Pior do que a poupança. Pior do que a poupança. Daqui a pouco você vai estar recebendo metade da poupança. E a pessoa fala, vai valorizar. Mas é obrigação valorizar, porque você não pagou 400 na casa, você vai pagar 600. E você não está nem recebendo o que seria o suficiente para considerar que você tem um financiamento com juros contra você por trás disso, né? E o ponto dos fundos imobiliários, cara, hoje você consegue 0,8%, 1% fácil, né? Por mês, né? 1% em fundos imobiliários. Então faz todo sentido isso que você citou. Até só complementando, o ponto mais importante que eu vejo no quesito imóvel para inquilino, ou seja, aquele imóvel que não tem apego pessoal, não é um imóvel para você morar para tua família. Isso a gente nem cogita. Imóvel próprio é sonho da pessoa, imóvel próprio é tranquilidade da família, imóvel próprio é realmente você ter a tua tranquilidade. Então, isso não entra nessa conversa. O que nós estamos falando aqui é o imóvel como investimento. É aquele imóvel sem apego. Você fez para ganhar dinheiro. Então, se é para ganhar dinheiro, você não tem apego emocional, o que acontece na casa própria. Então, repetindo, casa própria faz o que você quer, gasta, faz o teu sonho. Agora, imóvel para investimento, para você comprar, colocar o inquilino para pagar o valor da parcela, não vale a pena e eu vou até falar por quê. Primeiro, a gente já explicou, né? O imóvel é 400 mil, vai render em média 1.500, 2.000 de aluguel. Num fundo imobiliário, você receberia 3.500. Você já receberia todos os meses mais. Se você pega esses 2.000 de aluguel do fundo imobiliário, que é igual ao aluguel da casa, então você pega para você. E guarda essa diferença, que esses 1.500 a mais que o fundo imobiliário rende, sabe o que você pode fazer? Você pega esses 1.500 e compra mais fundo imobiliário. No próximo mês, você vai receber mais do que os 3.500. Você aumentou teu rendimento. Você aumentou teu rendimento. Na casa, você não consegue pegar parcela e comprar outra casa para render mais aluguel para você no próximo mês, entendeu? No fundo imobiliário, você faz isso. Então, veja hoje a situação que você tem. Uma casa de 400 mil pagando 2.000 de aluguel. 400 mil fundos imobiliários pagam 3.500 de aluguel. Você tira o mesmo valor de aluguel para você colocar no teu bolso, para você viver 2.000 por mês, e os outros 1.500 você faz o reinvestimento nos fundos. No próximo mês, você vai receber mais do que 3.500 de aluguel. E isso, repetido por 5, 10 anos, vai fazer você ter um rendimento do fundo imobiliário muito maior do que o valor do imóvel. Cleiton, meu imóvel valorizou. É obrigação valorizar, porque se você financiou, você não pagou 400 mil, você pagou mais do que os 400 mil. Então, essa é a grande diferença quando você entende a lógica dos investimentos e sabe usar momentos interessantes como esse para você investir do jeito certo. E um ponto bem importante que a gente sempre cita, né? As pessoas assim, mas fundo imobiliário oscila. Cara, o teu imóvel também oscila. A diferença é que no fundo imobiliário você está ali olhando o preço todo dia. Então ele vai sempre oscilar. Por que as pessoas acreditam que o imóvel está sempre valorizando? Porque elas vão olhar o preço de 2 em 2 anos, 5 em 5 anos. 5 ou 10 anos. Às vezes, exatamente, é chegar nesse ponto. Às vezes tem pessoa que não sabe mais o valor daquele imóvel porque faz 10 anos que está ali. Por que não faz a mesma coisa nos fundos imobiliários ao invés de ficar olhando a cotação todo dia? Cara, investe nos teus fundos e deixa ali, né, que você vai ver que com o tempo isso também vai se valorizar. É porque está atrelado a imóveis, e imóveis gigantes, né? Como a gente vive falando, shoppings, centros logísticos, lajes corporativas, né? Então tem muita coisa que envolve os fundos imobiliários. Um exemplo de casa oscilar é, por exemplo, se você fosse vender tua casa no estouro da pandemia, que estava a taxa de juros baixa, que deu aquele aquecimento, né, nos imóveis, provavelmente tua casa valorizou bastante. Espera aí mais uns 6 meses essa taxa de juros nas alturas e tal, que vai desaquecer mais esses imóveis, né? O giro dos imóveis. Você vai ver, quem sabe, o teu imóvel, lá no auge da pandemia, estou dando um exemplo, valia 600 mil. Agora, se você pedir hoje ou daqui 6 meses com uma taxa de juros alta, você não vai mais conseguir vender por 600 mil, porque ninguém vai conseguir financiar. Aí você vê que agora está valendo 550. Lógico que valorizou comparado ao passado. Só que você tem que entender que, dependendo do momento, ele também flutua. A diferença é que nos imóveis, as pessoas fazem avaliação em 5 anos, em 10 anos, e aí valorizou. Faz isso num bom fundo imobiliário, compara de 5 em 5 anos, ele também vai valorizar. Sem falar essa questão dos dividendos que nós falamos e da facilidade de reinvestir para ganhar mais aluguel no próximo mês, né? Porque um fundo imobiliário com R$100 você compra mais cotas e ganha mais aluguel no próximo mês. Numa casa você não consegue fazer isso. Perfeito. E agora, a gente tocou até o assunto de moradia, né? Agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui. Sim. Alugar ou financiar uma casa para morar? O que vale mais a pena? Será que vale a pena morar de aluguel ou financiar uma casa para morar? Então, como a gente está falando casa própria, nós estamos falando em sonho. Então, sonho não tem preço, primeiro ponto. O que você não pode fazer é loucura, né? Então, não vai comprometer teu orçamento lá para realizar teu sonho, e teu sonho vira pesadelo depois, né? E tua vida vira um caos porque você não consegue pagar parcela. Hoje, com as taxas atuais que nós temos, vai depender se você tem o dinheiro para pagar à vista o imóvel ou não. A maioria das pessoas não tem o dinheiro para pagar um imóvel à vista. Então, o segredo, se você for realizar esse financiamento, primeiro, vai no banco, trabalha essa questão de você se tornar um cliente encarteirado, que a gente chama, um cliente mais exclusivo no banco, para você conseguir taxas menores.
tenta trabalhar no quesito entrada maior para você financiar a menor parte dos juros e sempre simula todos os prazos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Olha uma olhada, dá uma olhadinha, porque às vezes por reduzir 5 anos a parcela dá uma diferença pequena e você economiza muito juro. Então essa avaliação que você tem que fazer para a casa própria e o ponto que fica é, nos dias atuais, se você tem conhecimento, vale a pena financiar, porque você vai investir teu dinheiro e vai ganhar mais do que a taxa do banco. Cleiton, eu não tenho dinheiro para pagar à vista, então busca uma taxa interessante, boa, para você conseguir pagar o menor juro possível. Assim, ó, e esse é o ponto, né? Você vai construir uma casa, você pesquisa o preço do cimento em todas as lojas da cidade para pagar o cimento mais barato. Vou financiar minha casa no banco, eu vou só no banco que eu tenho conta e fecho com eles e não comparo com outro banco. Isso é errado, né? Você tem que comparar com todos os bancos, buscar a melhor taxa. E se fosse a única coisa a dar um conselho, esse é um conselho totalmente pessoal, tá? O momento, quem sabe, ideal para financiar não seria hoje, seria, quem sabe, daqui uns 6 meses, a hora que a taxa de juros começar a cair. Que aí a gente vai ver essa taxa, hoje que nós temos 9%, dar uma reduzida e você vai pagar um juro um pouco mais baixo. Quem sabe até os imóveis, como agora estão dando uma desacelerada, os preços já começam a dar uma caída e você junta 2 fatores interessantes. Um juro um pouquinho mais baixo e os imóveis que já saíram daquele pico de valorização que eles tiveram. Mas daí tem que esperar aí em torno de 6 meses, 1 ano, né, para isso acontecer. E sempre vai ter uma instituição, um banco aí que vai querer aproveitar isso, né? A maioria vai querer manter, né? Porque eles querem segurar o máximo que der ali, né? Mas sempre quando vai ter um que vai puxar. Então é bom ficar sempre antenado nisso, né? Vai ter o primeiro que vai dizer assim, aqui comigo o juro agora é 7, né? Exato. Então é bom sempre ficar antenado nisso e acho perfeito a tua colocação no sentido de aguarde um pouco, né? Porque a gente está com tudo nas alturas agora, o mercado super aquecido, aquela valorização ainda começou alguma coisa ou outra oscilar. Dá para ver que ele está começando a estabilizar, né? A gente está percebendo isso, que já alguns imóveis que tinham determinados valores já estão sendo corrigidos, mas é só o começo, né? Então o ideal é aguardar um pouquinho e aí sim você vai poder optar aí para fazer o melhor negócio possível. É isso aí, mas realiza teu sonho da casa própria, mas com responsabilidade, né? Busca o melhor juro para você, tenta dar a melhor entrada, compara os prazos, porque quanto mais rápido você pagar, menos juro você paga. E o principal, né? Cuidado em comprometer uma parcela muito alta da tua renda nesse teu sonho, porque daí do que adianta, né? Você morar dentro da tua casa própria, mas não conseguir nem comprar, às vezes, o que você quer, né? Pelo fato do sonho. Então a gente sabe que a segurança é uma casa, mas também você tem que avaliar quanto você está disposto a isso, né? Se realmente coloca você no nível de risco, na verdade, risco financeiro, a gente sabe que colocou não você na segurança do imóvel, né? Porque agora você está num risco que qualquer problema, se a tua renda oscilar, você não vai ter dinheiro para pagar parcela e depois esse problema ficar muito grande lá na frente, né? Isso aí. E esse foi o Investidor Cast número 49, Financiamentos Imobiliários, né? Então, se você curtiu esse podcast pelo YouTube, deixe seu comentário, né? Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, no você.investidor, no vocêinvestidor.cripto e no Investidor Cast também, lá no YouTube. Um forte abraço e até mais. Até a próxima.